A história da colonização do Brasil é cheia de surpresas, sabia? Então, bora mergulhar nos momentos-chave que formaram o nosso país de um jeito que, olha, vai ser difícil esquecer. Pois é, vamos começar com uma pergunta que já quebra uma ideia que muita gente tem. A história do Brasil não começa com uma data de chegada e pronto. A verdade é que, no início, Portugal não tinha a menor intenção de se estabelecer por aqui. Para a gente não se perder nessa jornada, dá uma olhada nesta linha do tempo. Ela vai ser o nosso mapa, nos guiando desde os primeiríssimos contatos no litoral até a grande corrida do ouro, que expandiu o Brasil para dentro do continente e ajudou a definir as fronteiras que temos hoje. Tudo começou de um jeito bem diferente do que a gente costuma imaginar. Sabe aquela ideia de chegar e já ir construindo cidades? Nada disso. Os primeiros 30 anos foram marcados por uma relação de exploração e não de ocupação. No comecinho, a ideia não era criar um novo país. O negócio era puramente comercial. O foco era o lucro, e um lucro rápido, vindo de uma única coisa. Uma madeira avermelhada muito valiosa que, aliás, acabou dando nome à terra, o pau-brasil. E como é que funcionava essa economia inicial? Basicamente, na base do que a gente chama de escambo. Era um sistema de troca. Os portugueses davam objetos simples, como espelhos, facas, machados, em troca do trabalho dos indígenas que cortavam e carregavam as toras de pau-brasil até os navios. A lógica era toda comercial, ainda não se falava em colonizar de verdade. Só que, só levar a madeira embora não garantia que a terra continuaria sendo de Portugal. Tinha ameaça de outros países, como os franceses, que também estavam de olho por aqui. E isso forçou a coroa portuguesa a pensar num plano mais sério para administrar o território. E que plano! A ideia foi, literalmente, fatiar o mapa do Brasil como se fosse um bolo. Imagina só, cada uma dessas 15 fatias de terra foi entregue a nobres portugueses, os chamados donatários. Basicamente, Portugal estava terceirizando a colonização, passando a responsabilidade e os custos para eles. Mas será que esse plano deu certo? A realidade foi bem mais dura. Pensa na distância gigantesca de Portugal, nos conflitos com os povos indígenas, na falta de grana. O resultado foi que a grande maioria dessas capitanias, foi um fracasso total. Apenas duas, Pernambuco e São Vicente, realmente deram algum lucro. E aí, claro, a coroa teve que mudar de estratégia mais uma vez. E foi aí que, do fracasso das capitanias, nasceu um novo foco econômico. Um foco que iria definir a colônia por mais de um século e que, de fato, daria o pontapé inicial na ocupação do território. Essa nova aposta foi o açúcar. O produto era mas tão valioso no mercado europeu que ganhou até apelido, ouro branco. É com o açúcar que começa para valer a agricultura em larga escala e o povoamento do Brasil. E no coração de todo esse universo do açúcar estava o engenho. Mas, olha, o engenho não era só uma fábrica para moer cana, tá? Ele era o centro de tudo. Da economia, da vida social, da política. O poder se concentrava ali, nas mãos do senhor de engenho. Agora, a gente precisa falar de algo fundamental, a base de tudo isso. Toda essa riqueza imensa do açúcar foi construída sobre um sistema terrivelmente desumano, a escravidão. Milhões de africanos foram sequestrados e trazidos à força para o Brasil para trabalhar nos canaviais. E esse sistema, ele não só sustentou a economia, como moldou profundamente a sociedade brasileira de um jeito tão brutal que o seu legado, tanto social quanto econômico, a gente vê até hoje. Ok, então a colônia estava ali, focada no açúcar, principalmente no litoral. Mas a história estava prestes a ter uma virada daquelas. A busca por um outro tipo de tesouro iria literalmente redesenhar o mapa do Brasil. E olha só essa comparação, que mostra bem a dimensão da mudança. Antes, a colônia era basicamente uma faixa de terra no litoral, limitada por aquele acordo com a Espanha, o Tratado de Tordesilhas. Mas, de repente, ela se expande para o interior. E os grandes responsáveis por isso foram os bandeirantes. Essas expedições, as famosas bandeiras, entravam o sertão adentro. A missão principal era encontrar metais preciosos e capturar indígenas. E depois de muito procurar, no finalzinho do século XVII, eles encontraram. E não foi pouco. Acharam quantidades enormes de ouro, principalmente na região que hoje a gente conhece como Minas Gerais. Isso, claro, provocou uma nova corrida para o interior e mudou o centro econômico da colônia do Nordeste para o Sudeste.
E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa só nessa jornada, do pau-brasil para o açúcar e do açúcar para o ouro. De que maneira esses séculos de extração de recursos e de expansão de território, baseados em modelos tão específicos, acabaram preparando o terreno para o Brasil que a gente conhece hoje?